É. As crianças. A paz do Senhor, irmãos. É um privilégio estar aqui nessa manhã. Faz tempo que eu não consigo vir, porque muitas coisas, estou com problema de locomoção. E hoje quase eu não cheguei. Mas o Senhor nos ajudou com o plano B e eu consegui chegar até aqui. E desde a hora que eu entrei nesse lugar, a glória do Senhor está aqui. E eu já estou chorando desde a hora que eu cheguei, né? Porque eu sou uma chorona mesmo. E por causa da presença do Senhor, que é tremenda nesse lugar. Eu vi o Pedro, né? O nome do seu filho, a hora que ele foi orar aqui, ele não tinha palavras para expressar, porque a gente via o quanto que ele estava sentindo a presença de Deus. E eu fiquei muito feliz, porque a glória do Senhor, ela nos faz ficar sem palavras, né? E hoje o Senhor me trouxe uma... Quando a pastora falou para mim que eu ia trazer a palavra, eu falei: Senhor, tem misericórdia, né? Tantas coisas, tanta correria, o que o Senhor quer falar para a igreja, né? E a palavra que me veio essa semana e que o Senhor ficou falando ao meu coração é como passamos pelas aflições. E o Senhor foi me trazendo várias situações, né, na minha mente, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos 2 Reis 4:8. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que colocaram essa mesinha aqui, porque eu sou meio espaçosa, já usei ela inteira, e eu fiquei olhando para aquele púlpito e falei assim: se eu for ali eu vou derrubar tudo. Até isso Deus providenciou. 4:8. A sunamita e o seu filho. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher grávida, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa e uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se aquele quarto, e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama essa sunamita. E chamando-a, ela se pôs diante dele, porque lhe tinha dito: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Eu fiquei observando essa parte aqui desse texto, e a gente vê que essa sunamita era uma mulher observadora, como nós mulheres somos, né? Nós mulheres, Deus nos dotou de uma capacidade muito grande de observação. E essa mulher, ela estava ali observando aquele homem que todos os dias passava naquela cidade. E ela, como ela era uma mulher de posses, uma mulher rica, ela pediu para o seu marido para que fizesse um quarto para que ele dormisse. Só que aquele homem, ele quis ser grato, e aquele homem era Eliseu, um homem de Deus. E quando ele perguntou para ela o que ela precisava, ela disse que já estava bem. Eu habito no meio do teu povo, está tudo bem comigo. Mas ele sabia, o servo dele sabia que ela não tinha filhos. E naquele tempo, não ter filhos era algo assim, até hoje, né? Uma mulher que não tem filhos é muito triste. E naquele tempo, que eram umas coisas mais tradicionais, era mais ainda, né? E ela não tinha filhos, mas ela não falou nada. Mas o servo dele já falou: olha, mas o seu marido é velho. E naquele momento, Eliseu orou por ela. Aqui diz que ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Ela já não tinha mais esperança, ela já tinha guardado esse sonho. Ela já tinha esquecido, né, da possibilidade dela ter um filho. Mas aquele homem, né, ele orou por ela. E ela concebeu e deu à luz a um filho no tempo determinado. E eu fico imaginando a alegria daquela mulher com aquela criança.
Como deve ter sido bom, ela acompanhou ali o nascimento dele, uma coisa que ela não esperava, ela foi surpreendida por Deus, porque Deus, Ele nos surpreende com os seus feitos. O Senhor, Ele conhece o profundo do nosso coração. E eu creio que aquela mulher vivia os dias se agraciando na presença do Senhor, acompanhando o crescimento daquela criança, até que um dia, ele foi com seu pai, lá no versículo 18, ele estava com seu pai, junto com os segadores, e ele de repente começou a dizer para o pai dele: ai, minha cabeça, minha cabeça. E aí o moço disse: leva ele para a mãe dele. E quando ele chegou, nós que somos mães, sabemos o quanto é difícil quando um filho nosso está sentindo alguma coisa, está enfermo, a gente logo se preocupa, a gente já fica atento, o coração da gente às vezes se aperta, e naquele momento, a mãe pegou aquela criança, e aqui diz no versículo 20, que ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. Aquela mulher que já não tinha mais esperança de ter filhos, aquela criança nasceu, ela estava se alegrando tanto com ele, e de repente ele morre. Só que naquele momento eu fico imaginando o que passou na cabeça daquela mulher, o desespero, o temor, o vazio. Mas naquele momento aquela mulher teve uma postura, e é sobre isso que o Senhor falou no meu coração essa semana. Qual é a postura quando nós estamos passando pela adversidade? Qual é a nossa postura? Eu imagino que depois de segundos de desespero, aquela mulher se posicionou, pegou aquela criança, no versículo 21, diz que subiu ela, o deitou sobre a cama do homem de Deus, ela foi lá no quarto que ela havia feito para Eliseu, ela deitou ele ali e fechou a porta e saiu. Ela não contou ao seu marido o que tinha acontecido. E aqui diz que ela chamou o seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas para que corra o homem de Deus e para que volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Ele não sabia que o filho dele havia morrido. Não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Eu fico imaginando aquele momento tão difícil que aquela mulher estava passando, e ela pôde dizer: tudo vai bem. Imagina, o filho estava morto, ela pensou rapidamente: eu vou atrás daquele homem, ele vai me ajudar, porque foi através dele que Deus me deu essa criança. E eu fico imaginando o quanto que ela devia estar desesperada para contar aquilo para alguém, para dividir. Mas ela se calou e ela se posicionou como mulher guerreira. E eu creio que muitas vezes é dessa maneira que o Senhor quer nos ver posicionados. Às vezes a gente recebe uma notícia ruim e a gente sai do eixo e a gente se desespera e a gente começa a contar para todo mundo: olha o que está acontecendo comigo, olha, eu vou ficar desempregado, olha, estão dizendo aí que a empresa vai parar. Mas não é essa a postura de um servo, de uma serva de Deus. O Senhor quer que a gente se posicione. Eu sou mais que vencedor, eu sei em quem eu tenho crido. E foi essa postura que aquela mulher teve naquela hora. E ela saiu. E eu fico imaginando que ela teve que arrumar forças para viajar e para ir até aquele homem de Deus. E ela deixou aquela criança lá, fechou a porta. E aqui diz que albardou a jumenta, no 24, e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Muitas vezes, quando a gente tem uma causa para resolver, ou quando a gente tem uma questão séria na nossa vida, às vezes a gente se detém, a gente fala com pessoas que não vão resolver a nossa situação, a gente conta para o outro e fica aquele murmurinho. E o que acontece? Fica todo mundo falando de você, falando a seu respeito, falando a nosso respeito, mas não são essas pessoas que vão resolver o nosso problema. E eu creio que o que o Senhor quer nos mostrar é que a gente tem que ir direto naquele que pode resolver o nosso problema. Porque
porque só Deus pode resolver o nosso problema. Se a gente tem um problema no trabalho, que a gente sabe que é o chefe que vai resolver, vai até ele, né? Não vamos ficar falando com todo mundo, fazendo uma fofoca danada até chegar lá. Se o problema é com aquela pessoa, vamos até ela, que a gente resolva com ela. Muitas vezes o inimigo, ele entra nessas brechas que a gente dá com a nossa língua, porque a gente às vezes não consegue se posicionar diante da adversidade. E o inimigo nos usa contra nós mesmos. Muitas vezes ele usa a nossa vida para ir contra nós. E quando nós abrimos a nossa boca para falar com aqueles que não vão resolver o nosso problema, às vezes a situação piora, porque muita gente que não é para saber da situação começa a saber, e as coisas muitas vezes começam a piorar. Mas aquela mulher foi sábia, e ela falou: não se detenha no caminho. E ela talvez tenha falado isso porque ela era uma mulher importante, e às vezes as pessoas queriam cumprimentar, né? As pessoas cumprimentam as pessoas importantes que passam pela cidade, mas ela falou para aquele homem: não se detenha. E é isso que Deus quer dizer para nós nessa manhã, para que a gente não se detenha. E ela falou assim, e quando chegou de longe, aqui diz: partiu ela, pois, ao homem, e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo, e sucedeu que, vendo ao homem de Deus de longe, disse ao seu moço: eis aí a sunamita, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Ela não estava tudo bem com ela, mas ela também não quis falar com o moço, que era o moço do Eliseu, do homem de Deus. Ela queria falar com ele, porque ela sabia que era ele que ia resolver o seu problema. Lá no Salmo 112, versículos 6, 7 e 8, essa passagem me fez lembrar desse versículo que diz assim: na verdade que nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna, não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração bem firmado não temerá, até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. Naquele momento o inimigo daquela mulher era a morte, né? E o seu coração bem firmado, né? Por mais que a carne, muitas vezes a nossa carne treme, eu imagino que a carne dela devia tremer, mas o coração bem firmado fez com que ela tivesse forças para chegar até ali e para ir atrás daquele que poderia resolver o seu problema. Eu passei uma situação com a minha filha quando ela era pequena, uma situação muito difícil naquele momento, que tem horas que a gente tem que decidir: ou você crê em Deus, ou você corre para o hospital, ou você crê em Deus, ou você entra em desespero. Quando a Rebeca nasceu, aquelas primeiras vacinas, eu levei ela para tomar a vacina, e era uma vacina que, eu não me lembro o nome da vacina, mas foi dada na perna. E eu voltei com ela para casa, e ela estava meio amoadinha, não estava muito bem, e eu pensei assim: vou dar um banho nela. Na hora que eu coloquei a minha filha na banheira, ela deu um grito, mas ela deu um grito tão grande, eu fico até assim de me lembrar. E ela gritava, e eu: Jesus, Jesus. E nessa hora chegou uma visita. Eu estava com a minha janela com o vidro aberto, né? Só dava para ver a rua, e a minha amiga me chamando para vir me visitar a mim e a minha filha. E eu enrolei ela na toalha, e eu estava naquele desespero. Imagina, você passando um momento que você está sem saber o que fazer e chegar uma visita. E eu me lembro que eu abri a porta e gritei para ela: entra correndo. E a minha filha chorando, eu botei ela de novo na banheira, e aí a minha amiga já estava assistindo aquela situação, ela não era crente. E quando eu coloquei ela na banheira, ela gritou de novo, e gritou muito, 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 e ela fez assim, e a cor dela fugiu completamente. E ela ficou verde, e eu vi que a minha filha tinha morrido ali. Não tem assim, eu tenho assim, só de lembrar. E naquela hora eu olhava para minha colega, e ela gritava assim: vamos para o hospital, o carro está lá fora. E eu com a Rebeca na mão assim, eu não sabia se enrolava ela, eu peguei ela na banheira assim, levantei,
Fui lá para a porta, voltei e pensei assim, não vai dar tempo. E ela só fez assim. Quando ela fez assim, o bracinho dela caiu assim na minha mão. E eu peguei ela do jeito que estava. E eu não conseguia nem falar, porque eu já estava engasgada. E eu falei assim, Espírito de vida, habita na minha filha agora. E na hora que eu fiz isso, ela deu um suspiro e ela foi voltando. Eu pude glorificar o nome do Senhor naquela hora, porque eu vi ali que Deus ressuscitou a minha filha. E eu fiquei pensando, se eu tivesse corrido para o carro, não teria dado tempo. E a minha colega ficou olhando aquela situação e ela ficou assim, eu achei depois eu até ri, porque ela não entendeu nada. Ela ficou assim, ela acabou de entrar na minha casa, ela viu minha filha chorando, eu gritando para um lado para o outro, eu fiz aquela oração e ela assistindo, e eu falava, glória a Deus, e coloquei ela de novo na banheira e falei assim, o Senhor está aqui. E ela ficou assim olhando para minha cara, né? E depois eu falei com ela, olha, foi uma coisa assim tão doida. E eu lembro que eu fiquei tão assim, emocionada com tudo aquilo, que eu nem lembro como foi que eu expliquei aquilo para ela, se é que eu expliquei, porque eu estava tão emocionada. Eu sei que eu queria mais era ver ali a minha filha, e eu lembro que a visita dela foi muito rápida. Ela viu essa situação, ela me deixou lá terminando de vestir a minha filha e disse que tinha que ir embora. E eu não sei, mas ela viu o milagre do Senhor ali. E eu fiquei imaginando, quando eu li isso aqui, eu me lembrei desse testemunho, né, disso que aconteceu, e eu glorifiquei mais uma vez o nome do Senhor. Porque o Senhor, Ele faz coisas tremendas, mas é preciso que a gente se posicione. Se naquela hora eu tivesse pego ela enrolado e não tivesse orado, e tivesse escolhido ter ido para o hospital, porque eu podia pensar, mas ela apareceu aqui de carro porque foi Deus que enviou. Mas não dava tempo e eu tive que me posicionar. Como nos posicionamos no meio da adversidade? O Senhor quer que tenhamos postura de guerreiros, postura de vencedor. Em João 16, 33, em João 16, 33 diz assim, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E uma outra vez, né, Deus me trouxe à memória, quando eu estava estudando essa palavra, meu esposo, ele foi acometido de uma enfermidade e ele começou a ter uma perda de visão. E quando o médico, ele falou isso para nós, que ele teria essa perda, né, eu confesso aos irmãos que eu me desestruturei, né. Mas aí a Bíblia diz assim, bem-aventurado é o homem que não se atemoriza de más notícias. Mas naquele momento, naqueles dias, eu me desestruturei. E eu acho que isso durou mais ou menos assim um mês. E eu sempre fui vaidosa, que sempre passei batom para ir para a escola, e os meus alunos sempre perguntavam para mim assim, professora, por que você está passando batom para ir embora? E eu sempre falei para eles, para ver o meu namorado, mas você não é casada? E eu sempre falei, mas o meu marido é o meu namorado. E eu deixei de passar batom. E ele ainda estava vendo, né? Ele ainda vê um pouco, mas assim, eu fiquei imaginando, ele não vai me ver nitidamente, para que eu vou me arrumar? Para que eu vou me arrumar agora, se ele não vai conseguir me enxergar como ele me enxergava antes? E aquilo foi minando as minhas forças. E eu comecei a engordar muito, eu comecei a não me arrumar, eu ia para a escola chorando o caminho inteiro, chegava lá um pouco descuidada mesmo, só penteava o cabelo, mas aquilo durou pouco. E eu ia o caminho todo chorando e falando assim, Senhor, eu creio que meu marido vai enxergar de novo, eu creio que ele vai ser curado, que essa perda que ele teve vai voltar. Mas um dia naquele caminho o Senhor falou comigo. E naquele dia, então, eu lembro que acho que eu nem tinha levado batom, que era uma marca registrada minha. E naquele dia, o Senhor no caminho falou assim para mim. Eu não me lembro as palavras como foi, mas Deus falou para mim. Onde está a sua fé? Se você crê que Ele vai te enxergar como antes, por que você está desse jeito? Foi mais ou menos isso. Como que eu queria que meu marido me enxergasse?
quando ele voltasse a ver nitidamente que mulher que ele ia ver. Foi isso que Deus falou comigo. E naquela hora eu me desesperei, eu estava dirigindo, eu parei de chorar. E eu lembro que eu estava num sinal, bem perto já da escola. E eu falei, Senhor, é verdade, ele vai me ver com o cabelo desgrenhado, sem batom. Foi exatamente o que passou na minha cabeça. Mas ali, o Senhor não estava falando da minha aparência exterior. Ele estava falando do meu posicionamento interior. Porque quando a gente crê em alguma coisa, você tem que se posicionar. Por que eu tinha deixado de usar o meu batom? Se eu creio que ele vai me enxergar nitidamente, se eu creio que eu sempre me arrumei para ele, e era a minha posição que Deus queria restaurar. E naquele momento eu falei, Senhor, o que eu tenho que fazer? Eu já engordei a beça, agora eu não consigo parar de comer, que eu estou ansiosa. Senhor, me mostra. E Deus foi tão tremendo, e aquilo foi tão sério na minha vida. E eu sabia que quando cada um sabe das suas fraquezas, e eu sei que quando eu não estou muito bem, e eu começo a demonstrar, exteriorizar isso através da aparência, é que o negócio está feio mesmo, né? Então, assim, no meu caso, eu preciso estar posicionada, e para mim, estar posicionada é eu continuar com a postura de professora que eu sou, de chegar na escola e chegar bem, e olhar para os meus alunos e não ficar com aquela cara de arrasada, que todo mundo fica perguntando o que você tem, né? Postura de guerreira, apesar de todas as situações que a gente estiver passando, assim como aquela mulher, a sunamita, você falar, está tudo bem, e ninguém olhar para você e enxergar o seu problema. E era disso que o Senhor estava falando comigo. Não era só do meu cabelo, da minha aparência, era dentro de mim que eu precisava ter essa fé. Que fé é essa que eu não cria? Aquilo ali era uma demonstração de falta de fé. E eu comecei a gerar aquela fé novamente em mim. E aquilo foi crescendo, crescendo, e eu comecei a emagrecer, e eu comecei a arrumar o meu cabelo, e eu voltei a passar o meu batom, e eu creio, para a honra e glória do Senhor, que eu vou ver o favor do Senhor na vida do meu marido, porque eu creio e eu declaro isso todos os dias, que essa perda que ele teve, o Senhor vai restaurar. E eu me posicionei novamente em fé, e o Senhor me restaurou, e através dessa situação, eu pude falar de Jesus a muitas pessoas. Naquele tempo, Deus me deu uma estratégia de emagrecimento, e foi tão engraçado, que através dessa estratégia eu ia falando de Jesus para as pessoas, falei de Jesus para muita gente, por conta disso. Deus, Ele não nos dá além do que a gente possa suportar. Tudo tem um propósito do Senhor. Então a gente tem que se posicionar em Cristo. E o inimigo, ele só vai nos atacar na área que ele sabe que vai nos desestruturar. E eu tenho uma coisa que eu fico pensando, uma frase que eu já ouvi há algum tempo. Se eu fosse o meu inimigo, qual área eu iria tentar me destruir? Nessa manhã, eu creio que o Senhor está querendo que nós pensemos nisso, né? Que cada um de nós sabe a sua fraqueza, a sua fragilidade, a sua falta de posicionamento interior. Tem gente que quando está passando problema, fica com aquela cara, né, mostrando para todo mundo. Tem gente que deixa a casa toda desleixada. Tem gente que começa a ficar com a aparência ruim. Cada um tem uma maneira de manifestar isso. Cada um tem alguma área que o inimigo vai querer destruir. Mas é nessa área que o inimigo quer entrar, seja ela na sua aparência, seja ela nas coisas que estão à sua volta, no cuidado com a família, no cuidado com as coisas no trabalho. É nessa área que o inimigo quer te desestruturar, porque ele sabe qual é o nosso calcanhar de Aquiles. Ele sabe aquele ponto que ele vai conseguir minar as nossas forças. Por que tem tanta gente em depressão? Por que tem tanta gente tentando suicídio? Porque o inimigo consegue. Ele vai tentando minar as forças, e ele entra. E quando ele entra, ele faz a festa. E ele desestrutura a nossa alma a tal ponto que a gente não consegue pedir socorro e que a gente fica de um jeito prostrado. Então, irmãos, que nessa manhã cada um pense: se eu fosse o meu inimigo, o que eu ia fazer para me destruir? A gente precisa se conhecer, para que a gente entenda
qual é a área que o inimigo vai agir. É nessa área que você sabe que você é frágil, que o inimigo vai tentar te desestruturar e tirar as suas forças. E eu aprendi isso, passando pelas adversidades e me posicionando. E aqui diz que o inimigo, ele nos mostra um problema. E ele mostra a dimensão daquele problema. E é nessa hora que a gente tem que combater o inimigo com a palavra. Bem-aventurado é o homem que não se atemoriza de más notícias. Senhor, eu estou tão cansado, mas Senhor, Tu faz forte ao cansado e renova as forças daqueles que não têm nenhum vigor. E quando a gente conhece a palavra e a gente começa a declarar a palavra, a gente rompe em fé. E o inimigo não tem poder, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é rema nas nossas vidas. E aqui, o que Deus quer nos mostrar é a nossa postura. Como nós temos estado diante das adversidades, né? Postura de guerreiro, postura de vencedor. Tem pessoas, eu tive um aluno no passado, que ele era tão cabisbaixo, que ele nem olhava para mim. E eu comecei a falar isso para ele todo dia. Postura de guerreiro, postura de vencedor. Você é um vencedor, você vai conseguir. Eu fiquei impressionada porque ele não sabia nem o que era postura de guerreiro. O bichinho, tadinho, tão frágilzinho, ele fazia assim, ó. Postura de guerreiro para ele era olhar para cima. E depois eu fiquei pensando, sabe por quê? Porque ele olhava o tempo todo para baixo. Então quando eu falava postura de guerreiro, ele fazia assim, ó. Ele não sabia o que era aquilo. E eu comecei a explicar para ele o que era a postura de vencedor. E eu, respira fundo, peito para frente. E ele ficava assim, e foi muito engraçado. Mas eu vi que no final do ano ele começou a conversar olhando nos meus olhos. Então a postura de vencedor, a gente exterioriza essa postura, porque nenhum soldado vai para a guerra cabisbaixo, com o ombro caído, com a arma se torta, com o capacete torto, dizendo eu vou vencer. Ninguém vai para a guerra desse jeito. É a postura. Então, quando nós vemos uma pessoa, geralmente quem está triste, quem não está bem, ela exterioriza isso. Mas quando o nosso interior, o meu coração bem firmado não teme, quando o nosso coração está firmado na rocha, a nossa postura é de peito para frente, cara erguida, né? Cabeça erguida, olho no olho, eu vou vencer esse inimigo. E a nossa postura, ela faz toda a diferença. Há uns dias atrás eu estava muito triste orando pelo meu filho. Meu filho, ele se afastou dos caminhos do Senhor e o inimigo quis me desestruturar. E eu falei para minha amiga Edna, eu estou entendendo o que o inimigo quer fazer. Ele quer me desestruturar, mas é aqui dentro. E aí eu comecei a lembrar, mães de joelho, filhos de pé, Deus tem poder para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou pedimos. Eu não tive filhos para povoar o inferno. A minha geração é raça eleita, é do Senhor. E eu comecei a declarar a palavra, e essa palavra, ela enche a nossa vida. Lá em Efésios 6:10, Efésios 6:10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Quando a gente vê as adversidades, a gente tem que entender que a nossa luta não é contra o nosso filho, a nossa luta não é contra o nosso marido, a nossa luta não é contra o nosso chefe, a nossa luta não é contra os nossos colegas de trabalho, mas é contra aquilo que está por trás. E a palavra diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E quando a gente está fortalecido no Senhor, a gente vai e a gente repreende o inimigo e a gente fala: sai, Satanás, em nome de Jesus, em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. E quando a gente se lembra que a palavra de Deus, ela é viva, ela enche a nossa vida com graça, com força, com poder, e a gente fica firme para resistir às astutas ciladas do diabo. E para fechar aqui, voltando lá na Sunamita,
Quando ela contou o que havia acontecido com seu filho, quando ela contou para Eliseu, ali ela se jogou nos pés dele e ela se rendeu, porque nós somos carne. Nós somos carne, a gente faz posturas, mas a gente pode se render, a gente se rende, se lança aos pés do Senhor, mas quando a gente sai daquele momento ali na presença do Senhor, a gente respira fundo e vai para a guerra. E é assim, a gente busca do alto e a gente dá, é do alto que a gente busca e a gente dá. Eu não posso buscar do meu irmão, porque nós, como seres humanos, nós não temos nada para dar, mas é do céu que vem a nossa força, é do céu que vem o nosso suprimento, e é quando estamos cheios dele que nós temos para dar, e a gente dá e recebe, a gente dá e recebe, e é dessa maneira que o Senhor nos quer, porque tem gente que olha e fala assim, né, nossa, mas fulano passa tanto problema e ele ainda fala da palavra, porque não é dele que sai, é do alto que sai a bênção, é do alto que sai o refrigério, é do alto que sai o fortalecimento. E aqui aquela mulher se lançou ali, e Eliseu mandou que o servo dele fosse à frente, e ela disse, não, eu não quero que seja ele que vá, mas eu quero que seja você, né, o servo, eu quero que você que vá até lá. Mas ainda assim, Geazi foi à frente, e ele colocou lá, fez o que tinha que fazer, e não deu certo. Mas quando o homem de Deus, quando Eliseu entrou naquele quarto, ele fez o que tinha que ser feito, e aquela criança ressuscitou. E naquele momento, mais uma vez, aquela mulher se prostrou. Mas naquela hora, eu imagino que ela devia estar falando em línguas, não tinha línguas naquele momento, que o Espírito Santo não tinha descido, mas se fosse hoje, ela estaria sapateando, glorificando, e ela se rendeu ali aos pés daquele homem, se prostrando em gratidão. E é dessa maneira, o Senhor, Ele vem sobre nós. Muitas vezes nós primeiro nos prostramos para pedir, mas depois nós temos que voltar para agradecer a Ele, porque quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Glórias ao Senhor. E para fechar aqui, eu quero ler em Isaías 55:11. Isaías 55:11 diz, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então temos que declarar a palavra e crer que a palavra de Deus, ela não volta vazia. E quando nós declaramos a palavra, declaramos que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, a palavra se cumpre. Louvado seja o nome do Senhor.